Rê, qual é a importância das metáforas em um processo terapêutico? Tudo bem, meus amores? Boa noite. Gente, hoje eu quero dividir com vocês essa reflexão que eu trago muitas metáforas no processo terapêutico. Eu, desde a primeira consulta, eu gosto de contar isso para os pacientes, que a gente trabalha muito com lúdico, a gente trabalha com muitos joguinhos de autoconhecimento e muitas metáforas também. É uma regra? Não, não é uma regra, mas é um recurso que ele auxilia muito no processo. Então é importante a gente pensar em duas questões para a gente ter essa opinião consolidada. Uma delas é o tipo de abordagem que a gente atua, né? Então, normalmente, a abordagem humanista, que é a qual eu trabalho, é muito possível que a gente utilize desses recursos, porque é uma abordagem que a gente define enquanto conceito, que é olhar para dentro para olhar para fora. Então a gente foca no agora para a gente ir buscando compreensão de passado, de crenças, de traumas, bloqueios. Então são recursos que auxiliam muito. Nem todas as abordagens terapêuticas elas recebem bem esse tipo de intervenção porque a linha de raciocínio é outra. Então, além disso, tem também o ponto de vista do terapeuta. Então, não significa também que todo terapeuta que atue com a abordagem humanista também use os mesmos recursos, né? E, portanto, goste de atuar com as metáforas. Não é uma regra, tá? Então, esses dois pontos aí de partida para essa reflexão, eles são muito relevantes, tá? Então, partindo disso, eu particularmente gosto muito de utilizar metáfora nas consultas, porque muitas vezes o processo terapêutico a gente fica engessado, né? Então, assim, a gente está numa condição de pensar padrão da vida, padrão de cultura, padrão de criação, padrão de estrutura mental. Então, a gente tende a pensar de uma forma mais rígida, né? Como se a gente tivesse, quando a gente até usa a expressão vamos pensar fora da caixa, é isso, é porque todos nós pensamos dentro de uma caixinha, a nossa caixinha de conceitos, de valores, virtudes, tudo isso, tá? Então, o que acontece? A gente vem muito ali pensando, pautando as decisões, realizando as nossas escolhas a partir destes conceitos. Então, o processo terapêutico, ele consiste nisso, em a gente sair de dentro dessa caixinha. Não no sentido de a gente se abandonar, abandonar nossa história, nossas heranças, não é isso. Mas no sentido de a gente expandir a perspectiva. E então, partindo desse pressuposto que a gente está dentro de uma caixinha, a metáfora surge como esse olhar para fora, né? Então, às vezes, uma metáfora ela tem o poder de mostrar para a gente uma situação que tem semelhanças com o que a gente está vivendo e uma perspectiva diferente da solução daquilo, né? Porque a história, a metáfora é algo assim que tem um princípio, meio e fim muito bem estruturados e que traz um desfecho. E a partir dessa construção que a gente oscila a reflexão e a interpretação da metáfora junto do paciente e quando então a gente consegue obter insights. Então, eu acho muito incrível esse recurso. Eu sempre utilizo bastante, não só metáforas que a gente encontra em livros técnicos, mas às vezes alguma história realmente, às vezes uma história que você viu numa série, ela traz uma perspectiva interessante que tem semelhanças com o que o caso clínico está apresentando para você, e você divide essa perspectiva com o paciente, ele fala: nossa, Rê, eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha entendido dessa maneira. Nossa, esse personagem parece comigo, né? Ah, parece comigo numa versão passada. Então, enfim, é como se a gente visse ali um curta-metragem passando na sua frente e ele permitisse a você ligar pontos para que você consiga trazer novamente o olhar para dentro e contribuir num processo de transformação, mudança, desconstrução de traumas, medos, bloqueios, enfim.
Então, é nisso que se consiste o principal motivo de a gente trazer metáforas no processo terapêutico, tá? Então, é dessa maneira que eu trabalho com as metáforas. Eu tenho resultados muito positivos, os pacientes normalmente gostam muito, então assim, é muito legal. E às vezes acontece assim, a gente tem uma reflexão, a gente tem uma interpretação legal, mas tempo depois, às vezes o paciente fala: Rê, você lembra daquela história do brócolis? Rê, você lembra daquela historinha dos ratinhos que foram viajar? São metáforas que eu utilizo aqui no consultório com eles, então assim, isso é muito bacana, tá? Então, essa é a perspectiva do uso do lúdico, né? Especificamente hoje falando das metáforas no processo terapêutico. Se você é paciente e gosta das metáforas e já foi ajudado por elas, conta pra gente aqui nos comentários. E se você é terapeuta e também gosta desse recurso, utiliza, também divide a sua experiência aqui, né? Lembrando sempre que o espaço é para a gente falar e dividir experiências e construir juntos o conhecimento. Eu acho que essa é a maneira mais bacana de a gente multiplicar informação, é dividir conhecimento e, consequentemente, ir se ajudando mutuamente, né? Se esse conteúdo foi interessante para você, curte, compartilha com alguém que você entende que também essa informação vai ajudar, tá bom? E vamos juntos construir conhecimento de forma descomplicada. Ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.